Olá. Reduz o número de infrações de trânsito no feriadão da virada do ano. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Iniciada às 0h da última terça-feira e encerrada à meia-noite de domingo, a Operação Viagem Segura fiscalizou 103.437 veículos durante o feriado de Ano Novo. Foram aplicados 3.560 testes de etilômetro e destes, 179 resultaram em infrações por embriaguez e os condutores foram impedidos de continuar ao volante. Deste total, 87 foram conduzidos à delegacia de polícia por crime de trânsito. Os números representam uma redução de 49% em relação ao ano passado, no feriado de 2013 para 2014. Um jovem de 19 anos foi assaltado na madrugada desta segunda-feira no centro. De acordo com o registro, ele seguia pela rua Silva Jardim, aqui em Lajeado, com um automóvel Celta. Quando parou em uma sinaleira, foi surpreendido por um homem que arrancou uma pulseira de ouro e saiu correndo, não sendo mais localizado. A joia é avaliada em cerca de R$600. Um homem de 43 anos, foragido do regime semiaberto, foi preso pela Brigada Militar na noite de domingo na localidade de Alto Arroio Alegre, em Santa Clara do Sul. De acordo com a Polícia Civil, ele era foragido desde o dia 25 de novembro, quando não se apresentou ao presídio. Depois dos procedimentos na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, ele foi reencaminhado à penitenciária. E 2 estabelecimentos comerciais foram arrombados na madrugada desta segunda-feira. De acordo com a Brigada Militar, os estabelecimentos são um mercado no bairro Imigrantes e uma loja de roupas femininas no centro de Estrela. Nenhum material foi furtado das empresas e a suspeita do policiamento é de que as mesmas pessoas sejam autoras dos crimes. E atendendo ao plantão judiciário, o juiz de direito Luiz Antônio de Abreu Johnson examinou mais de 20 casos envolvendo violência intrafamiliar e pedidos de mulheres em situação de violência de concessão de medidas judiciais protetivas de urgência, com base na Lei Maria da Penha, somente neste fim de semana. Em 2 deles, o magistrado decretou a prisão preventiva dos acusados, pois já possuem longo histórico de práticas de violência contra a família e vêm reiteradamente descumprindo ordens judiciais. Além disso, no final de semana, praticaram fatos graves no âmbito familiar. Além das prisões, nos outros casos foram determinados afastamentos dos agressores da moradia familiar, a proibição de se aproximarem das vítimas, não podendo manter qualquer contato com ela e com o núcleo familiar sob pena de prisão. Segundo Johnson, é inaceitável o comportamento daqueles que, fazendo uso de bebidas alcoólicas e outras drogas, portando armas de fogo e facões, atentem contra a própria família, mostrando-se necessária a ação do judiciário nos casos mais graves, com a imposição da prisão como forma de coibir e prevenir que atos mais graves venham a ser praticados. E o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, prendeu 2 integrantes de uma quadrilha responsável por pelo menos 7 ataques a agências bancárias no Rio Grande do Sul em 2014, incluindo 2 na região. A operação foi desencadeada na manhã de quinta-feira após a explosão de uma agência bancária do Banco do Brasil em General Câmara, na virada do ano. 2 mulheres foram presas em uma residência em Canoas. No local, a polícia encontrou coletes balísticos, 10 quilos de explosivos, barras de ferro, 2 fuzis, uma espingarda calibre 12, munição, celulares, roupas, 2 veículos e uma quantia em dinheiro não divulgada. As presas foram recolhidas à penitenciária feminina Madre Pelletier, em Porto Alegre. De acordo com a Polícia Civil, os bandidos eram monitorados há cerca de 6 meses e são os mesmos que explodiram a agência do Banco do Brasil em Arvorezinha e do Banrisul em Bom Retiro do Sul. A quadrilha também é responsável pelos ataques em Jaquirana, Harmonia, Barão e Barra do Ribeiro. E o governador José Ivo Sartori editou decreto para a contenção de despesas. Entre as medidas está a moratória de 6 meses para débitos deixados pelo governo anterior. Veja com o repórter Newton Schiller. A primeira medida para controlar os gastos públicos foi assinada hoje pelo governador José Ivo Sartori. O decreto prevê a contenção de diárias, horas extras e viagens.
Também foi prorrogado por 180 dias o prazo de quitação dos restos a pagar deixados pela gestão anterior. A medida foi adotada durante reunião com secretários no Palácio Piratini. Nós temos percebido que é possível, sim, diminuir sobremaneira o custo da máquina pública do Estado do Rio Grande do Sul, e essas medidas certamente vão colaborar muito para isso. Elas vão na diminuição do número do gasto nas diárias públicas, nas passagens aéreas, na locação de imóveis, na locação de bens, em novos contratos, nomeações, processos seletivos, abertura de novos concursos. Tudo isso está acolhido por esse decreto. Devido ao período de férias de verão, a próxima reunião do Fórum de Resíduos Sólidos de Lajeado ocorrerá em março. Conforme o cronograma, estava prevista para a tarde desta segunda-feira. O encontro de fevereiro também foi cancelado. A próxima reunião será na primeira segunda-feira, no dia 4 de março, das 4 às 5h30 da tarde, na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Participam dos encontros gestores municipais e representantes do Ministério Público, CONDEMA, Legislativo, catadores, empresários, moradores, pesquisadores e organizadores sociais. O governador José Ivo Sartori e o secretário Carlos Eduardo Vieira da Cunha visitam a escola no dia de abertura do período de matrículas para a rede estadual. Veja na matéria do jornalista Newton Schiller. No dia de abertura das inscrições de matrículas para o primeiro ano dos ensinos fundamental e médio na rede pública, o governador visitou uma escola na Ilha Grande dos Marinheiros, em Porto Alegre. José Ivo Sartori conversou com pais e professores e inspecionou as instalações do prédio. Quanto mais a sociedade assumir sua escola, quanto mais os pais participarem da escola, mais facilita o serviço e o trabalho que é feito como missão pelos professores e pela direção das escolas. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Alvarenga Peixoto conta com 700 alunos e tem 60 vagas para a série inicial. Na ocasião, o secretário de Educação, Vieira da Cunha, garantiu que as escolas não serão afetadas pelo decreto que controla gastos na administração pública. O governador Sartori, ele excetuou as áreas essenciais dessas medidas de corte, de contenção de despesas, e a educação é uma das áreas prioritárias, e tudo que nós tivermos que fazer para que a rede esteja em condições de bem atender a comunidade escolar, nós faremos, e os investimentos nesta área não pararão. O vice-prefeito Vilcinho Jaques assumiu nesta segunda-feira o comando do Executivo Municipal. A transmissão do cargo está registrada em ata assinada por ele, pelo titular Luiz Fernando Schmidt e pela chefe do gabinete Andressa Trezel, em dezembro. Jaques responderá pela Prefeitura até o dia 14 de janeiro, quando Schmidt retornará do seu período de férias. Ele afirma que dará seguimento aos processos administrativos e manterá agendas de visitas às obras e projetos desenvolvidos pelo Executivo, de audiências com a população e o comparecimento a compromissos externos. O prefeito em exercício lembra que a Secretaria da Administração está sem titular desde a saída de Nelson Noll, que solicitou desligamento do governo por motivos pessoais. Enquanto não for definido o nome substituto, a chefe do gabinete, Aline Schmidt, responderá pela pasta. E a distribuição de escarnês para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, em Lajeado ocorrerá na segunda quinzena de janeiro. O prazo para quitação à vista, com desconto de 15%, será em 27 de fevereiro. Pelo segundo ano consecutivo e para a comodidade do contribuinte, o governo enviará os carnês pelo correio. O documento, segundo o fiscal fazendário Guilherme Scherer, disponibilizará todas as opções de pagamento, à vista ou parcelado. Além dos 15% para quem quitar o IPTU em cota única até 27 de fevereiro, receberão descontos quem pagar até o dia 31 de março 7,5% e 30 de abril 5%. Ainda haverá a opção de quitar o imposto à vista até 30 de maio, mas sem desconto. Desta data em diante, o contribuinte poderá parcelar em até 8 meses, desde que o valor não seja menor do que R$ 50.
Isenções de descontos estão previstas para quem tem árvores em seus imóveis, para idosos, também deficientes e órfãos. Os benefícios estão especificados nos carnês, mas para isso é preciso que os proprietários estejam cadastrados na Secretaria da Fazenda de Lajeado. Estão abertas para homens e mulheres as inscrições para o Conselho Tutelar do município. O edital oficializa uma vaga para a função. O salário em Lajeado é de R$ 1.873,31. Para a vaga oferecida na seleção simplificada, os candidatos devem ser maiores de 21 anos, não possuir antecedentes criminais, ter total disponibilidade de horário para o exercício da função, residir em Lajeado, ser eleitor do município e apresentar foto 3x4. O grau de escolaridade exigido é de, no mínimo, a conclusão do ensino médio. Outra exigência é a apresentação de avaliação médica para os fins de comprovação de aptidão física, não ser aposentado por invalidez ou estar em auxílio-doença. É necessário comprovar experiência de pelo menos 1 ano no trato com crianças e adolescentes em entidade reconhecida e legalmente constituída. A inscrição deve ser feita na Rua Alberto Torres, número 603, sala 3, no centro, das 8h30 da manhã até o meio-dia, até o dia 12 de janeiro. Acompanhe agora o comentário do secretário da Fazenda de Lajeado, José Carlos Bulé. Olá, dando continuidade então ao tema abordado na semana passada, que é a respeito de tributos municipais, Lajeado também está previsto no Código Tributário algumas isenções, que são elas, vamos citar algumas, constam do artigo 48, né? Por exemplo, estão isentas de imposto de IPTU os imóveis cedidos para uso público, tá? Tanto federal como estadual ou municipal, os imóveis cedidos gratuitamente para fins de prática de assistência social, então um fim público também. Também temos situações de imóveis pertencentes a sociedades ou instituições sem fins lucrativos, esta também então estariam isentos, né? E outras situações não muito comuns que a gente vai citar, que também estão previstas no artigo 48, aquelas situações de imóveis pertencentes então a viúvas de combatente da FEB, né? A unidade militar que tenha servido na FAB, né? Ou na Guerra da Itália, são bem comuns aqui nessa situação, mas ainda constam essas situações. Imóveis cedidos, agora tem uma situação importante, agora entra dentro da realidade de Lajeado. Os imóveis, então, situados na cota 20, por exemplo, eles são isentos. Também aqueles terrenos de até 600 metros, cujo proprietário, então, não tem a renda familiar superior a 1,5 salários mínimo mensal e não possua outro imóvel. Isso é importante lembrar. Então, não basta aquela pessoa que tem mais de um imóvel, né? Ele também vai ter que pagar o imposto sobre o único imóvel. Então, é importante enfatizar, tá? Existe uma previsão legal também numa lei de 97, que é a Lei 5.976, que concede benefícios fiscais aos idosos, inválidos e também aos órfãos. Nesse caso, então, é importante enfatizar, é isento o imóvel que serve unicamente para a residência do proprietário, com mais de 65 anos de idade, inválidos permanentes e órfãos de pai e mãe, até a idade de 21 anos. O proprietário deverá, então, ter 65 anos de idade completos na data do lançamento do tributo. A comprovação, então, no caso de invalidez, ela deverá ser por atestado médico ou outro tipo de prova que mereça fé, no caso. Quando forem mais de um órfão, por exemplo, aí alguns deles já tiveram mais de 21 anos, o benefício, então, será proporcional. Isso está previsto na lei. Para ter direito ao benefício, o contribuinte deverá ser o proprietário daquele único imóvel. Não pode ter mais de um imóvel, sendo que a área do terreno, então isso é importante, não poderá ultrapassar a 750 metros quadrados e dos prédios a 200 metros quadrados.
o benefício será concedido a partir de determinadas condições. Então, só enfatizando, proprietários com renda familiar até 265 FIR, que hoje representa em torno de R$ 675, no caso de 395 FIR, ou seja, obtém então desconto de 75%, R$ 1.000, R$ 1.006, e também na situação de obter 50% de desconto até 525 FIR, que hoje dá 1.337. Então, assim, ó, até 600 e poucos reais o desconto é de 100%, depois vai baixando conforme citado. Então, a renda familiar é per capita da família, do casal. Então, essas são as situações mais conhecidas e as situações previstas de isenções de IPTU. Na semana seguinte, continuamos com o tema tributos municipais, tributos do município de Lajeado. Obrigado, secretário. 7 novos deputados assumiram cadeira no Legislativo no final da tarde de quinta. A cerimônia foi na sala da presidência do Parlamento e ocorreu logo após os atos de transmissão do cargo para o governo do Estado. Veja na matéria do repórter Renato Araújo. A definição do secretariado do governador José Ivo Sartori modificou a composição da base governista da Assembleia até 31 de janeiro, quando se encerra a atual legislatura. Na tarde desse primeiro dia de 2015, tomaram posse 7 suplentes da 53ª legislatura, no lugar de deputados que assumiram secretarias no novo governo. A cerimônia ocorreu na sala da presidência, com a presença do presidente da Assembleia, Gilmar Sossella, além de convidados e familiares dos novos deputados. Gabriel Souza, do PMDB, entrou no lugar de Giovanni Feltes, que foi para a Secretaria da Fazenda. O novo parlamentar é o único que permanecerá na Assembleia a partir de fevereiro, pois se elegeu para o mandato na 54ª legislatura. Me causa uma reflexão que é importante participar do processo político. Às vezes as nossas vitórias que não chegam na hora que a gente gostaria podem chegar depois, e a gente não pode desistir dos nossos sonhos, né? Então, eu hoje estou aqui assumindo o mandato como deputado estadual dessa legislatura, 53ª legislatura ainda, muito embora sabedor de que nosso compromisso ainda maior será na 54ª, que serei titular do mandato. Na cadeira de Márcio Biolk, empossado chefe da Casa Civil do novo governo, tomou posse a PMDBista Neuza Kempfer. A nova parlamentar pretende representar bem a região noroeste do estado, sua base eleitoral, mesmo que o período seja de recesso parlamentar. A coisa que eu mais quero nesse momento é agradecer as 26.500 pessoas que confiaram em mim, confiaram no meu trabalho. Apesar de ser mais técnica do que política, essas pessoas entenderam, né, a minha mensagem, tanto que eu concorri agora em 2014 novamente e sou a primeira suplente hoje do PMDB aqui no Rio Grande do Sul também. Para mim é uma satisfação por estar representando todas essas pessoas que me queriam ver aqui. Na bancada do PP entraram Arthur Lorenz, que atuou como secretário no governo Ieda Cruzius, e Francisco Apio, que retorna ao parlamento onde cumpriu 4 mandatos e depois de ter sido deputado federal. Eles assumiram no lugar de Hernani Polo, atual secretário da Agricultura, e de Pedro Westphalen, que foi para a Secretaria dos Transportes e da Mobilidade Urbana. Dos 6 mandatos é o mais curto, mas certamente o que mais me enche de alegria. Maduro, já experiente, sei que devo contribuir com o meu estado, com o novo governo, com o meu partido, e vou fazer da melhor maneira possível. Não só agora no desempenho do mandato, mas nos futuros desafios que haverão de vir. Eu concorri 4 vezes a deputado, fui suplente todas as vezes, sempre com boas votações. Minha última votação em 2010 fiz 35 mil votos. Mas como eu tenho uma empresa, eu retornei para a atividade privada. Então fui com surpresa, mas de certa forma eu recebi isso com alegria, simbólica de certa forma, porque para quem concorreu 4 vezes, tem uma oportunidade pelo menos de sentir o gostinho de ter sido deputado estadual. Também ingressaram neste finalzinho de legislatura Jorge Drum, do PSDB, na vaga deixada por Lucas Redecker, secretário de Minas e Energia, e Vanderlan Vasconcelos, do PSB, que está no lugar de Mick Breyer, que assumiu a Secretaria do Trabalho. Eu acho que como fiscal do Rio Grande do Sul, isso não existe férias, e eu vou tentar fazer o meu melhor, né, para tentar deixar um bom exemplo nessa caminhada por aqui. Por ser oriundo
de uma micro-região, que é a região das Hortênsias, mais especificamente Gramado, a gente vai tentar ser o elo de ligação durante esses 30 dias entre a região das Hortênsias e o governo do estado, o executivo estadual. Para a vaga deixada pelo deputado Gerson Burman, do PDT, que assumiu a Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação, voltou ao parlamento Décio Franzen. Na condição de suplente, ele havia assumido uma cadeira em 2013 com a saída de Alceu Barbosa, que se elegeu prefeito de Caxias do Sul. E vamos nos comprometer com a grandeza do Rio Grande do Sul, com o povo gaúcho, de fazer um trabalho em prol desta maravilhosa terra que amamos demais. Na manhã de domingo, a missa de ação de graças da Igreja Santos Mártires das Missões, no bairro São Bento, em Lajeado, foi alusiva à irmã Helena Lotterman, de 73 anos. Ela comemora amanhã os 50 anos de consagração na vida religiosa, na Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. A celebração contou com a presença de familiares e amigos, além das irmãs, equipe diretiva, professores, funcionários e ex-alunos do Colégio Madre Bárbara. A missa foi celebrada pelos padres Benjamin Borsato e padre Fabrício Niederle. A irmã Helena trabalhou por 49 anos na educação, inspirada pelo pai, que era professor. Desde cedo preparou sua formação para trabalhar com a educação e ser religiosa. Aos 23 anos, ingressou na congregação, atuando na direção de escolas por 40 anos. Na direção do Colégio Madre Bárbara, esteve por 28 anos, divididos em 2 momentos, de 1979 a 1985 e de 1988 a 2009. A religiosa já exerceu sua missão em Arroio dos Ratos, São Pedro da Serra, Butiá, Lajeado, Rio de Janeiro, Rio Pardo e Caxias do Sul. Atualmente atua em Porto Alegre, onde está a urna com os restos mortais de Bárbara Marques. E nesta terça-feira o dia será de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima será de 22 e a máxima de 34 graus. Este foi o Redação Informativa desta segunda-feira, 5 de janeiro. Nós voltamos amanhã em edição inédita, às 6h30 da tarde na TV Informativo. Você acompanha a programação também no www.tvinformativo.com.br.